como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Bom, como vocês pediram, eu vim trazer pra vocês finalmente o meu script da minha segunda DR pro Harry Potter. E assim, ontem, sábado, dia 19, eu fiz uma livezinha lá no meu TikTok e assim, vocês me pediram pra mim fazer, mostrar o meu script pra vocês, essas coisas, e eu prometi que eu ia gravar esse vídeo e postar o quanto antes pra vocês, porque assim, eu já tô indo para essa DR, já tá acontecendo algumas coisas, já aconteceu algumas coisas que eu fico... Enfim, eu acho que essa vai ser a minha nova queridinha, que eu vou ficar indo muito pra lá. Então, vamos começar a mostrar meu script pra vocês. Para começar, aqui temos o meu nome, a minha idade, enfim, o meu tipo de sangue, se é assim que eu posso dizer, e a minha família, onde eu nasci e a minha aparência. Eu coloquei o meu nomezinho como vocês tinham escolhido e, assim, combinou super, que é Yasmin Campbell Salvatore. E assim, gente, eu amei, combinou muito. Eu achei que não ia combinar, mas até que combinou até que demais. E eu tenho 16 anos, tô no sexto ano em Hogwarts, então eu voltei quase... Não tudo, mas eu coloquei pelo menos a mesma idade e o mesmo ano que eu tava na minha primeira DR de Harry Potter. Continuando, o meu sangue eu preferi colocar puro porque eu tô acostumada, enfim, eu acho que isso não vem meio ao caso. É porque eu coloquei que é a linhagem da minha família, uma linhagem antiga e, enfim, vai bastante reconhecida em Hogwarts e essas coisas. Por isso que eu preferi colocar sangue puro. A minha família, pra quem não sabe, eu tava assistindo TVD e eu fiquei assim um pouco muito apaixonada no Damon. E não só no Damon, mas em todos ali, né, da série. Eu paguei muito com a minha língua, porque eu fiquei falando, não, não vou gostar do Damon. Não, é impossível começar a gostar do Damon. No finalzinho da segunda temporada, tava eu lá chorando pelo Damon por causa de uma coisa que acontece. E assim, gente, eu sou emotiva e eu adoro ver série, esse tipo de série, quando eu tô emotiva. Então, juntou uma coisa com a outra, comecei a chorar, entendeu? E hoje em dia, ele é um dos meus personagens, assim, preferidos. Algumas atitudes eu não concordo? Não concordo, mas fazer o quê, né? Vamos pra minha história. Essa é a minha historiazinha da minha DR e tal. Assim, eu coloquei um pouco, tá um pouco maior essa parte da história, eu confesso, tá muito mais maior do que eu tava planejando colocar. Mas foi uma coisa foi levando a outra e tal, aí eu tive que colocar um pouquinho da minha mãe, né, essas coisas. Pra quem não sabe, assim, gente, particularmente, eu fiquei com um pouquinho de preguiça de pensar em quem poderia ser a minha mãe pra fazer parzinho com o Damon. Então, eu apenas coloquei que a minha mamãe morreu quando eu tinha 5 anos. E assim, dá pra explicar um pouquinho por causa disso, né, do Damon me criar sozinho e tal. E eu preferia, assim, não sei, eu simplesmente tava com preguiça de pensar em uma pessoa, uma mulher que parecia comigo e que poderia formar um casalzinho muito bonitinho com o Damon. Então eu apenas coloquei que a minha mãe foi morta, mas assim, eu já vi foto dela e a gente é super parecida. Não é a minha mãe daqui, tá? Deixa eu falar, não é igual a minha mãe daqui. Mas a gente é super parecida e eu fiquei até um pouco assustada, sabe? Porque eu não coloquei nada especificando a aparência dela ou algo do tipo, mas a gente é muito parecida. E eu fiquei tipo, caraca. Então eu coloquei que eu estudava no Castelo Bruxo e eu fui pra Hogwarts. E assim, eu preferi colocar que eu fui transferida porque eu queria, não sei, gente, eu não queria voltar desde o primeiro ano, mas eu também queria aquela coisa do chapéu seletor, entendeu? Eu queria um pouquinho desse negócio, então eu acabei colocando que eu ia ser transferida porque pelo menos ficava mais fácil pra mim. Aqui eu já coloquei a breve história dos meus pais, que, tipo, como eles se conheceram, não como eles se conheceram, mas tipo, depois da escola, né, que eles se conheceram, meu pai foi pro Brasil, conhecer minha mãe e tal. E a única coisa que eu sei mais assim da minha mãe é que o nome dela era Alice, que eu só coloquei isso. E eu não quis especificar muito sobre ela, porque enfim, né? Então, eu não queria muito colocar sobre a minha mãe, sobre os meus pais, então, só pra contextualizar assim, eu fiz essa mini historinha deles dois aqui e eu achei que ficou bem bonitinho, sabe? Ficou a coisinha mais fofa. E o Damon, que é meu papai, né, ele me contou
um pouco sobre a minha mãe e, assim, eu tô muito curiosa pra saber como é que eles eram, sabe? Depois que terminaram a escola e essas coisas assim, como que foi descobrir que a minha mãe tava grávida, né? Eu quero muito saber sobre isso. Então, possivelmente finais de semana eu vou ir muito pra casa deles, ou então, sei lá, vou cabular a aula pra ir lá pra casa deles, porque eu preciso saber disso. Vocês ficam me perguntando quais são as minhas informações adicionais que eu coloco no meu script e tá sim, agora. Eu dividi em tópicos porque eu aprendi a tomar vergonha na minha cara, porque quem lembra do vídeo passado lá, do meu script passado, era tudo junto e misturado, tipo, tudo reto, entendeu? E aqui eu preferi colocar por tracinhos porque eu acho que fica mais bonitinho, sabe? Uma estética mais arrumadinha, então ficou bem bonitinho. Eu vou dar um tempo aqui pra vocês, sei lá, se vocês tiverem alguma ideia e tal. E eu preferi que fosse em tempos atuais, né, a minha DR, essa nova, porque na minha DR passada foi em tempo passado. Tem bastante música dos tempos atuais, porque já, spoiler, já teve festa lá. Mas enfim, já teve a festinha lá, já tem bastante músicas dos tempos atuais, a gente tem TV no quarto e essas coisas. E eu preferi, porque final de semana eu quero simplesmente ficar vegetando na minha cama assistindo filme com alguém. Então por isso que eu coloquei lá que tem celular, que tem internet, essas coisas assim. Mas em compensação a gente não usa tanto assim na aula. Tem gente que cabula, né? Fica fazendo aquelas coisas por debaixo do pano, igual um bom adolescente. Mas assim, é a vida, entendeu? É vivendo e aprendendo. Eu coloquei também que o Tom e o Matheus estão nessa minha DR e assim, gente, como eu só passei um mês lá, essa parte vai chegar um pouquinho mais pra baixo, mas já vou avisando aqui agora. Eu coloquei que eu passo 1 hora na CR e um mês na DR, né? Como eu já tô acostumada a colocar. E eu não coloquei tanta coisa assim nos adicionais, dá pra vocês verem aqui, sabe? Mas eu coloquei eles dois porque não podia faltar. Porque eu vejo muita gente agora colocando eles e tal. E aí eu fiquei tipo, gente, eu tô curiosa pra saber como é que eles são. Então eu acabei colocando eles por causa disso. E assim, por esse pouco tempo que eu fiquei lá, um mês, né? Já deu pra perceber que o Matheus, ele era tudo que eu tava imaginando. Ele é uma pessoa bem divertida, bem legal, a gente tem o mesmo senso de humor, entendeu? Eu coloquei também o meu dormitório em Hogwarts, porque eu queria um dormitório só pra mim mesma. E assim, gente, eu tava esperando que fosse um pouco menor, mas só que é grande, tá? É grande, mas as coisas são muito bem divididas, então deixa o espaço grande, mas ao mesmo tempo, tipo, pequeno. Eu não sei como é que eu posso explicar isso. Mas, tipo, fica um lugar bem confortável de se estar. E eu amei o meu quarto. Tem esses tons verde, os lençóis e tal. Ai, gente, eu adorei. Eu tô apaixonada pelo meu quartinho lá em Hogwarts. Aqui eu coloquei os adicionais do Tom e do Matheus. E do Matheus eu coloquei pouca coisa, assim, tanto do Matheus quanto do Tom. Eu coloquei pouca coisa porque eu não sabia o que colocar. Então eu só coloquei isso. E, assim, pelo visto tá dando certo, porque até agora a gente tá virando belos de amigos, entendeu? A nossa amizade tá fluindo muito bem e eu tô ficando até surpresa, porque desde o primeiro dia a gente começou a conversar e deu pra perceber que nosso nível de conversa basicamente segue uma linha reta, entendeu? Então eu tô ficando bem feliz com isso. Em questão do tom, eu só coloquei isso. Eu não sei se eu deveria colocar mais alguma coisa, mas pelo que deu pra perceber, assim, pelo tom, ele é uma pessoa muito reservada e ele fica muito na dele. Então, assim, gente, ele gosta muito de observar. Do primeiro dia que eu tava lá, ele já ficou observando, sabe? Eu e o meu melhor amigo, que eu coloquei lá, né? Pra ir junto comigo pra Hogwarts, que é o Lucas. Ele ficou observando muito a gente, tipo, a maneira de falar, a maneira de agir, tipo, gesticular as coisas. E eu acho que ele deu pra perceber que eu sou um pouquinho ansiosa, que eu fico mexendo muito com as mãos. Então, acho que ele percebeu isso, sou um pouquinho imperativa, mas tá tudo certo. E ele gostava muito de ficar observando as coisas e não falar muito. Mas se alguém falasse alguma coisa com ele respondia de boa. Mas ele respondia assim, o básico do básico e tava tudo bem. Quando a gente engatava em uma conversa, aí ele conversava, ou então, sei lá, se a conversa tinha interesse no que ele tava pensando, então no que ele tava falando, ele conversava também.
Então só ficou mais ou menos assim, mas ele é bem de boa, eu achei, né? Pelo menos gente, eu passei um mês lá. Então, assim, tá sendo bem de boa. Ainda bem, porque eu não aguento mais caos em DRMI, entendeu? Daqui pra baixo, eu só coloquei sobre a Sassá, a Isa e o Lucas, que são um dos meus melhores amigos, que eu coloquei lá por enquanto. E é basicamente isso, gente, meu script. E eu não coloquei muita coisa quanto eu tava pensando em colocar. Eu pensei que eu ia colocar muito mais coisas, mas foi até que tranquilo de organizar tudo. Então, foi basicamente isso, meu script. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se inscreva aqui no canal. E me digam se o script de vocês é enorme ou então se é pequeno, porque eu já ouvi relatos de pessoas que têm, sei lá, 20 páginas de script e eu fico tipo, mano, como assim? Como é que você consegue ler tudo, sabe? E eu fico até que muito surpresa. Então me digam aqui embaixo se o script de vocês é pequeno, se é grande, como é que é. E é isso. Me siga em todas as redes sociais e que eu vou deixar aqui na tela e aqui no box de informação também. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.